Sueli, a palavra é com você, para nos contar um pouco das suas vivências e a sua experiência com as crianças, né, em situação de rua, crianças e adolescentes, e a população toda em situação de rua. Boa noite a todos, a todas e todes. Primeiro, é uma alegria estar aqui com vocês. Professor, obrigada. É uma oportunidade única. Eu tenho feito desse espaço, dessa universidade, um tanto quanto a extensão da Pastoral do Menor, né? Tem dado trabalho suficiente ao escritório modelo Dom Paulo Evaristo Armes, né? Vários trabalhos, não é, professor? Tem dado trabalho ao escritório, tem dado trabalho à universidade. Não há pouco tempo, nós colocamos aqui dentro 260 conselheiros tutelares, fazendo com que a universidade cumprisse aí o papel social, a responsabilidade dela social, formando esses conselheiros tutelares. Então, a gente tem aí numa luta de defesa, garantia e promoção do direito da criança e do adolescente. Mas, antes de mais nada, eu queria destacar a figura do padre Júlio Lancelotti, né? Dizer que nós estávamos nessa ADPF, o padre Júlio Lancelotti representando aí a população adulta em situação de rua, e eu, então, tentando trazer aí a minha vivência voltado à criança e ao adolescente em situação de ir na rua. São 37 anos, se eu não perdi a conta, de situação de rua, de vivência. 37 anos que eu fico ali na Praça da Sé, 184. Eu digo que a janela da Praça da Sé é um curso de pós-graduação. Que, olhando pela janela, eu vivo ali o Brasil Colônia, tá? Que não mudou muito. Está retratado ali o Brasil Colônia. Histórias inúmeras. Hoje eu abracei o Suplicy e já choramos juntos aqui, um pouquinho, lembrando o caso Ezra. Eu acho que, como ele saiu muito na mídia, provavelmente vocês conheçam, né? O Ezra foi um menino que passou por nós, que foi tirado da família, foi abrigado. Depois, por uma ordem do juiz, ele foi devolvido à família. Esse menino foi morto pela mãe, que diz que exagerou no castigo, deu uma facada, cortou a veia principal. O Ezra teve uma hemorragia, não resistiu. O Ezra foi guardado num freezer. Os pais fugiram. E, pelo mau cheiro, encontraram o corpo do Ezra. E aí o Cardel dizia para mim, esse menino não pode passar de um freezer, de uma geladeira no necrotério e ficar aí. Bom, enfim, então, eu peguei esse caso, juntamente com o apoio do Suplicy, intervenção do consulado, intérprete, nós conseguimos dar um enterro digno ao Ezra. Então, hoje, a hora que o Suplicy chegou, a gente estava lembrando desse caso. Mas foram inúmeras. Recentemente, nós tivemos um menino que vivia ali na Cracolândia, vocês também devem ter acompanhado, se enforcou na Fundação Casa. Então, é isso que sobra para as nossas crianças e adolescentes. Na verdade, foi 2 enforcamentos que eu acompanhei na Fundação em Casa, que eram ex-meninos de rua que acabavam na Fundação Casa. Então, a morte precoce, a violenta, a fome, a miséria, o frio. E aí a gente pergunta assim, né, o que melhorou após essa determinação? Eu não preciso responder. Nós estamos aqui a noite toda respondendo o que melhorou. Não melhorou. A situação tem piorado. Foram inúmeros meninos e meninas que passaram pela minha mão. São 37 anos de Pastoral do Menor. Muitas mortes em que eu chegava na praça e eu insistia em ver o corpo, o policial dizia assim para mim, o que a senhora quer, senhora? A morte não é violenta. Eles tratam morte violenta quando é tiro, facada, né? Ah, não é violenta? Você já passou uma noite na rua? Já sentiu o frio, o quanto dói? A dor da fome? Isso não é morte violenta? Então, isso foi constantemente na minha vida. Eu digo para vocês que a fome mata. Mas o Estado mata muito mais. O Estado mata muito mais.
ele não tem alma, ele mata muito mais. O doutor Eduardo, hoje aqui, começou a lembrar e trouxe a recordação de uma conquista nossa. A Pastoral do Menor, junto ao Movimento da Infância no município de São Paulo, se organizou, isso no período da pandemia, me procuraram e diziam assim, Sueli, a gente precisa fazer alguma coisa, o Movimento da Infância. Sueli, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu, junto com esse grupo, dizia assim, o que eu tinha para fazer, eu já fiz. O poder público tem na gaveta uma proposta de política pública que eu deixei no meu mandato de CMDCA. E a minha proposta é uma ação internacional contra o poder público. Eu não tenho outra saída. Eu já não tenho mais o que fazer. E aí me convenceram que nós não tínhamos ainda feito tudo. Abre para mim, querido, por favor. Nós não tínhamos ainda feito tudo, que não tínhamos esgotado. Aí esse documento, que até então foi uma proposta de política pública, se transformou em um PL, com o apoio de todos esses vereadores que o Eduardo mencionou aqui no início, e também foi aprovado como lei. Esse documento, ele se transformou em lei em abril de 2023, se eu não estou enganada. Ele era isso, né, gente? Tinha 120 dias para o decreto sair dessa lei, e foi uma luta, porque esse decreto não saía da gaveta, para normatizar essa lei, que garantia, então, essa lei propunha política pública de atendimento a criança e adolescente em situação de ir na rua, ela é uma inovação nisso tudo. Essa lei tem a participação importante do protagonismo da criança e do adolescente. Nós fizemos tendas nas ruas e ouvimos as crianças e os adolescentes o que eles queriam enquanto política de atendimento. Então, essa lei tem essa participação. Por fim, então, ele tinha 120 dias para publicar esse decreto. Pasme, gente. Sexta-feira, agora, quase um ano após, esse decreto saiu. E que não tem nada a ver com a lei. Ele simplesmente publicou o que já existe. Não veio inovação nenhuma do que a proposta de lei trouxe. Então, nós estamos recentes com esse decreto, eu já entreguei ao escritório modelo da PUC, já acordei o doutor Eduardo no domingo com isso, já entrei em contato com o Suplicy, já liguei para a Juliana, fiz um AUE. Eu dou trabalho, viu, gente? Mas só dá trabalho quem trabalha. É por isso que eu dou trabalho. Dou trabalho porque não é uma conquista minha, é da sociedade. Isso eu não fiz sozinha. Então, todo mundo vai assumir junto. E aí, quando a PUC enrola um pouquinho, eu brinco assim, ó, não esquece, nós temos o mesmo chefe. Né, Edu? Aí eu não vou falar por... Aí eu não vou reclamar para o bispo, eu vou para o arcebispo e a gente dá um jeito de resolver. Então, é isso, é brincando, mas, na verdade, a PUC tem acolhido essas dificuldades nossas no departamento jurídico, junto ao Vidal, tenho muito a agradecer ao Vidal aqui, né, que tem sido um companheiro, né, abraçou a questão da formação dos conselheiros, ao doutor Eduardo, que é um amigo, né, qualquer coisa, eu estou atravessando a praça e estou pedindo socorro, mas foram inúmeras, gente, inúmeras situações que a gente tem vivido, voltado à criança e ao adolescente, que o sonho da gente era não repetir. Mas o que eu tenho visto, realmente, é a volta do Brasil colônia. Na audiência que nós tivemos, quando nós fomos depor, trazer o nosso exemplo, eu encerrei a minha fala, e eu gostaria, porque meu tempo já estourou também ali, lembrando um pequeno texto aqui. E aí eu dizia assim, este público, criança, adolescente em situação de rua, negro, esquecido, humilhado, este público é facilmente identificado. Aumenta de forma considerável. A sede da Pastoral do Menor, como eu já havia dito, fica na Praça da Sé. E eu costumo dizer que a minha janela, eu visualizo o Brasil colônia. Estive na Praça da Sé, mesmo durante toda a pandemia. Não parei um dia. O cenário era de guerra. Tendo que visitar corpos
e, ao mesmo tempo, desviar de excremento humano, porque eram jogados por toda a parte. Temos que dar um basta. É inadmissível, depois de tantas conquistas, tantos avanços na legislação, que os nossos meninos e meninas passem dos porões dos navios negreiros aos mocós das ruas da cidade, dos canaviais de cana-de-açúcar ao tráfico na Praça da Sé, da senzala às unidades da Fundação Casa, do trabalho escravo aos faróis e malabares, dos troncos e chibatas às surras, castigos e abusos sexuais, do capitão do mato à exposição de violência policial. E, por fim, a morte, quando a bala perdida vai de encontro à carne negra. Infelizmente, esta é ainda a realidade de muitos meninos e meninas, na sua grande maioria, pretos, negros, esquecidos pelo Estado, os chamados invisíveis, invisibilizados pela ausência do Estado. Assim eu terminei a minha fala, nessa audiência da qual eu participei. Obrigada, gente.